Olá, seja muito bem-vindo. Aqui é Leonora Azevedo, professora de matemática, e nesse vídeo a gente vai falar sobre áreas. É um assunto simples, mas é importantíssimo para as provas que a gente vai fazer. Então, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho e se gostar do vídeo, não deixe de curtir. A gente já começa logo depois da vinheta. Áreas e perímetros. A primeira coisa que a gente precisa saber fazer é identificar a diferença de área para perímetro. E aí eu coloquei esse campo de futebol aí para servir como exemplo. Se você entender essa ideia aqui, você já entendeu muita coisa sobre áreas e perímetros. Nossa primeira ideia, olha qual que é, o que a gente precisa saber. Aqui, ó, eu vou falar, imagina que você tem esse campo aqui para construir e você quer colocar cerca nesse campo. Se você quer colocar cerca nesse campo, se você quer colocar aquela tela de proteção, a gente vai fazer isso aqui que eu estou fazendo de vermelho. A gente vai colocar em volta, a gente não vai colocar lá dentro do campo, não. A gente vai colocar aqui a tela em volta. Vamos imaginar aqui, só para você entender essa ideia, vamos imaginar que a gente tem as medidas, ó, 60 e 90 metros. Vamos supor que essas sejam as medidas desse campo. Então, quanto que a gente vai gastar de tela? O que seria a tela? Ó, aquela gradezinha de proteção, aquela tela de proteção, para ninguém levar uma bolada aí. Então, qual que seria a nossa ideia? Quanto que eu ia gastar de tela? Ó, 90, 90, 60 e 60. Então, ó, 90 mais 90, mais 60 mais 60. Isso daqui daria, ó, 150 vezes 2, 300 metros de tela. Isso aqui é o perímetro. O que é o perímetro? É cercar a figura, é a linha que compõe a figura aqui. Essa seria a minha ideia de proteção de perímetro. Ah? Agora, uma outra coisa que a gente pode pedir para você é gramar esse campo. Sabe aqueles tapetinhos de grama? Já viu como que é feito? Essa é a ideia. Quanto de grama, quanto daqueles tapetinhos que a gente teria que comprar para gramar esse campo todo. Você consegue perceber a diferença? Para a tela, ó, é só a voltinha. Para a grama, é tudo. É a gente preencher isso tudo. Preencher isso tudo é a área. Seria aqui, ó, a parte gramada. Vou colocar assim, grama. Essa seria a nossa ideia. Tem fórmula para isso e é isso que a gente vai aprender. Ah? Antes disso, a gente vai começar aqui. Nas áreas de figuras planas, a primeira que a gente vai estudar é a área do quadrado. Por que ela é a primeira que a gente estuda? Ela é a nossa definição. Como assim? Tomou-se o quadrado de lado 1, uma unidade de área, como parâmetro. E a partir desse quadradinho de lado 1, a gente vai determinar outras áreas. Como é que eu calculo a área desse quadrado aqui? Ó, 1 vezes 1, que é 1. Se for centímetro, centímetro quadrado. Se for metro, metro quadrado e assim por diante. Ele vai ser a nossa definição. A gente vai usar esse quadrado para calcular todas as áreas agora. Ah? Então, olha um outro exemplo que eu coloquei aqui. Vê se você consegue perceber, ó. Ele está dividido, é um quadradão, vamos dizer assim, dividido em quadradinhos menores. Como é que a gente vai fazer isso, ó? Olha que tem essas divisões aqui, como eu não tenho régua, fica muito tortinho. Mas tá vendo que tenho essas linhas? Na verdade, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pra gente não ter que ficar fazendo isso toda hora, para eu contar essa quantidade de quadrados que eu tenho aqui, basta eu contar aqui, ó, eu tenho 4 e 4. Quando eu faço 4 vezes 4, dá o 16, que é a área desse quadradão. Qual que é o nosso parâmetro, então? Se esse quadradinho vale 1, eu tenho 16 quadradinhos, é fazer 16 vezes 1. Essa vai ser a nossa ideia. Ah? E como que a gente generaliza isso? Ah, esse aqui é 4. E se for 5? Se for 6? Se for 10? Se for 1000? Se for 0,5?
Como que a gente generaliza isso? Da seguinte maneira, e aí é preciso que você decore. A área do quadrado é lado vezes lado. A gente pode representar assim, lado vezes lado, independente do tamanho do lado do quadrado. Ou a gente pode representar assim, ó, lado ao quadrado. Eu prefiro essa representação, mas não tem regra para isso não. Essa vai ser a nossa primeira ideia. E a partir desse quadradinho aqui, a gente vai fazer todos os outros. Vamos ver mais alguns exemplos? Olha a área do retângulo. Olha quantos quadradinhos eu fiz aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4 quadradinhos, mais 4. Para você não ter que ficar contando quadradinhos, que ia te dar muito trabalho sempre, você vai pegar essa medida aqui, que no nosso caso é 4, e essa medida aqui. Isso aqui a gente chama de base e esse de altura. Tem pessoas que chamam de largura e comprimento. Comprimento aqui e largura. Tanto faz. Tá? É o que você achar mais simples, é o que você achar mais fácil. Quantos quadradinhos eu tenho? Se eu contar um por um, ó, eu tenho 8. Preciso perder meu tempo contando um por um? Não preciso. O que eu vou fazer? Ó, a área desse retângulo aqui, deixa eu representar um retângulo. Tem autores que chamam a área com A, eu gosto mais, e tem autores que chamam S, de superfície. É a mesma coisa. No nosso caso aqui, ó, ia ser 4 vezes 2. 4 vezes 2, 8. O que eu fiz? Ó, contei quantos quadradinhos que tem. Mas se toda vez eu for dividir em quadradinhos para contar quantos tem, vai te dar muito trabalho. Então, você vai generalizar para mim. Quem que é a área do retângulo? Pode representar com A ou com S. Significa a mesma coisa. Eu gosto mais do A, questão de gosto mesmo. Vai ser, ó, base vezes altura. Ah, professor, mas tem 4 lados. Mas a gente pega só aqui, ó, a base e a altura. Então, essa vai ser a área do retângulo. Base vezes altura, ó. Esse é a base. E o H é de altura. Eu sei que a altura não é com H, mas é alguma língua aí que eu não lembro qual. A altura é com H e aí ficou padronizado dessa maneira. Bom, seguindo para a área do paralelogramo. Vê se você concorda comigo, ó. Aqui no paralelogramo eu tenho 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Só que ficou esses pedaços aqui. E aí, para esses pedaços, vão dar trabalho pra gente. Mas olha qual que é a ideia genial que a gente tem, ó. Eu vou cortar esse pedacinho aqui, que é essa quininha. É como se eu tirasse ela daqui, ó, e encaixasse aqui. Ela encaixa perfeitamente. Essa vai ser a ideia. Olha como é que fica o desenho, ó. Tirei aquele pedacinho que estava aqui e coloquei do lado de cá. Com isso, o que que virou? Virou um retângulo. E como é que eu calculo a área de retângulo? Base vezes altura. Ou seja, a área do paralelogramo é a mesma coisa, é base vezes altura. Por quê? Por causa desse desenho. Ah, se fosse nesse exemplo, olha quem que é a base, ó, 1, 2, 3. Então, vou fazer aqui. Seria base, que é 3, vezes a altura. Cuidado que a altura não é inclinado. Ela sempre forma, ó, 90 graus. Sempre retinha. Se eu pensar nela sempre retinha, vai ser aqui, ó, 1 e 1, vai ser 2 quadradinhos. Vê se não faz sentido, ó. Tem 3 quadradinhos na base e 2 de altura. 3 vezes 2, 6, respeitando sempre a unidade. Pode ser centímetro, metro, milímetro, isso não faz diferença. Mais um decoreba pra gente. Área de paralelogramo. Base vezes altura. Mas olha como ficou bem mais fácil da gente entender. Olha como todas as áreas, na verdade, ó, elas vêm da área do quadrado. O quadrado também é um base vezes altura, só que ele tem a base e a altura são iguais, então é lado ao quadrado. O retângulo, base vezes altura, o paralelogramo, base vezes altura. A diferença do paralelogramo é que esse lado aqui ele é inclinadinho, ele não forma 90 graus. Tá? Uma característica que a gente vai ter, pode formar 90 graus? Pode, mas aí ele vira especial, ele vira um retângulo. Então, o paralelogramo, essa vai ser a característica dele. Como que a gente faz? Base vezes altura do mesmo jeito. Ou seja, é uma fórmula a menos para a gente decorar. Para finalizar esse vídeo de hoje, a área do retângulo. Vê se a área do retângulo a gente não pode pensar desse jeito, ó. A área do triângulo, desculpa, a prof falou errado aí.
Quem que é a área do triângulo? Vê se eu não posso pensar dessa maneira. A área de triângulo é um retângulo dividido por 2. Como é que eu calculo a área de retângulo? Já vimos. Base vezes altura. Se o triângulo é metade, é só a gente dividir por 2. Então, a área do triângulo vai ser base vezes altura dividido por 2. Ou seja, conseguimos todas as áreas. Área do quadrado, lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Observe que é tudo muito parecido. Área do retângulo, base vezes altura. Área do paralelogramo é a mesma, base vezes altura. Área do triângulo, o triângulo é a metade. Então, vai ser base vezes altura dividido por 2. Gravamos todas as regrinhas sem muito sacrifício. Com isso, nós finalizamos essa aula. Não deixe de me acompanhar, não deixe de curtir se você gostou. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Um abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro.